As ICs organizadoras do evento convidam para o primeiro congresso dos intermissivistas, realizar-se entre os dias 22 a 24 de julho de 2011. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de junho de 2011, quarta-feira. O verbete é 1968, 8 páginas, 47 elogios e 14 máximos. O tema é convivência humana. A especialidade é conviviologia. Agora, quem redigiu isso aqui e hoje está aí com uma alta assessoria é o nosso professor Roberto Laine. Cuidado com o homem. Tem 8 páginas isso aqui e ele trabalhou em 10 vezes 10, uma porção de coisas. Inclusive tem uma frase enfática para chatear você. Entende? Definição. A convivência humana é o resultado da partilha comum de espaços, recursos, necessidades e interesses capazes de estimular, promover ou facilitar o estabelecimento de laços de coexistência dos seres humanos entre si e, por extensão, aos demais seres presentes no ambiente de vida da humanidade. O proveito do convívio sadio, a proficuidade das companhias evolutivas, o senso do bem comum, o posicionamento crítico criterioso, a autodoação lúcida à causa comum, a influência da dimensão extrafísica na vida humana, o senso para-humanitário. E eu li apenas en passant alguma coisinha, porque tem muita coisa para vocês lerem aí, e inclusive na caracterologia, que tem 10 faces da convivência humana, subdividido em 10 categorias também ordenadas alfabeticamente, visando apresentar a análise sintética de caráter amostral pertinente à compreensão do convívio humano. São 100 itens para vocês estudarem com calma. Na remissiologia de 15 itens destacamos ato social, círculo de relações, coedes, com passageiro evolutivo e senso de fraternidade. Frase enfática. As relações interpessoais, quando mutuamente benéficas, perspectivam, em função da contínua convivência humana rígida, a evolução do senso de humanidade rumo ao senso de universalidade. Como vive você entre os semelhantes? Você busca ampliar o dia a dia, o senso de fraternidade, o senso de fraternidade? Qual a extensão e qualidade da rede de relações humanas, subhumanas e para-humanas vivenciadas por você? Agora, na bibliografia tem 2 fontes, na webgrafia tem 4 fontes. Agora, questionamento. Para consim carente afetivo sexual, é inútil tentar a técnica invexo, o EV e a projeção consciente? Olha, aí depende do que a pessoa... O ideal é o seguinte, ela dá um jeito de resolver o problema para não entrar em assédio. Se começar a mexer com muito parapsiquismo e a pessoa é carente sexual, quase sempre dá assédio. Em algum dos livros do professor, diz que é inútil tentar sair do corpo estando carente sexualmente. Você vai sair do corpo carente sexualmente e os íncubos e os súcubos. Eles vão te pegar na certa. Posso mudar tal condição a partir de mudanças de ideias, uma vez que o sexo é do cérebro? Estando em tal posição, isso é carente, posso atingir o EV, projeções conscientes, cosmoéticas e sadias? Aí depende de você. Sexo é um processo do corpo. A consciência não tem sexo. Começa a pensar por aí que as coisas podem mudar. Tenho 56 anos e descobri que estou com uma pedra na vesícula de 2,5 centímetros. Há algum tratamento que não seja operação? Já soube que alguns médicos aconselham a tirar a vesícula.
que o senhor pode dizer sobre isso? Tem a vesícula alguma influência nas energias? Sou tenepsista há 4 meses. Estou tentando desenvolver o meu parapsiquismo e não gostaria de prejudicar o processo. O que você acha no caso desse? O melhor é a cirurgia, não é isso? Complicar com colecistite ou pancreatite. Está com 56 anos. Vale a pena tirar, ele vai viver melhor. Vamos fazer uma junta médica. Quem é mais tem aí? A minha opinião é a mesma sua. É o melhor. Agora, para você. Na página 6, Legislogia, poderia comentar a interligação da lei do maior esforço e a convivência humana? A convivência, como a gente colocou, está diretamente ligada à nossa evolução. Se a gente pegar e avaliar toda a evolução da humanidade, ela cresceu justamente, né, um dos principais fatores é o nível, né, de convivência que a gente atingiu. E aí, quanto mais a gente aplicar a lei do maior esforço e melhorar o nível de convivência que a gente tem, tanto com aqueles mais próximos quanto os mais distantes, a gente deve acertar mais. Essa é a relação mais direta, assim, e do ponto de vista evolutivo. Gostaria de saber do verbetógrafo se a autovigilância energética ininterrupta poderia ser colocada em parafatologia. É uma sugestão, é uma boa sugestão. Vamos analisar com a Suprema Corte da Minerva. A voz suprema. Seria possível comentar a sua percepção da autovigilância energética ininterrupta aplicada à convivência humana? Sim, a gente está imerso no oceano energético, né? Na verdade, a vida nossa, principalmente energética, é mais energética até do que material em si. Apesar da gente falar tanto da vida material em si, na vida humana enquanto material. Mas, inclusive do ponto de vista da física, nossas principais interações elas ocorrem do ponto de vista energético. Na hora que você vai se expressar, vai se comunicar, né, o seu comportamento, tudo até tem a base da bioquímica e a energética. Além do que, aí se considera a questão extrafísica, a sua psicosfera, a assimilação simpática. Então, se a gente colocar tudo junto, a predominância nossa é de interação energética dentro da convivência. Então, haja vista a importância, por isso, não é à toa que se fala tanto em EV. O EV está na base, principalmente, da assimilação, da desassimilação. Isso aí, sem dúvida, é fundamental, né? Essa autovigilância o tempo todo. Tanto com o ambiente, a diversidade de ambiente, a diversidade de pessoas. A gente convive com tudo isso ao mesmo tempo, o tempo todo. Praticamente ninguém está sozinho, né? Principalmente do ponto de vista energético e extrafísico, a gente está interagindo o tempo todo. Eu queria dizer para vocês que estou aqui com as pontuações do CAEC feitas há 2 dias. Já fazia meio ano que não se fazia isso. Então, nós temos aí 781.590 artefatos saberes holotéricos. Tem 86.852 livros e obras escritas. Tem 5.813 dicionários. Tem 1.103 temas diferentes de dicionário. Tem 4.323 periódicos diferentes do mundo inteiro lá. Tem 491.058 recortes de periódico. Tem 278 coleções das técnicas. Tem 72 coleções técnicas prontas para expor. Tem 608 voluntários residentes em Foz. Tem 51 autores do Holociclo publicados. Tem 64 empresários da CC, Tem 65 psicólogos. Tem 38 médicos. Tem 31 engenheiros. Tem 18 administradores. Tem 22 advogados. E tem 13 biólogos. Vocês estão aumentando, né? Você está chamando atenção para o povo aí. Já tem 13, é muita coisa aí. Biólogo. Agora, gente, eu estou aqui com o iPad. Então eu queria mostrar uma coisa para dar, antes de começar qualquer coisa aqui, mostrar uma coisinha para vocês. O problema é o seguinte.
a tribuna da imprensa, um dos que colaboram lá com o nosso amigo Hélio Fernandes, é o Sebastião Neri. Sebastião Neri é o homem que mais escreve sobre as tricas e futricas da história política do Brasil. Ele conhece isso tudo. Ele é jornalista, já foi deputado federal e continua escrevendo aqui. Então, essa madrugada ele colocou isso aqui. Eu estou falando porque a pessoa, esse cara foi meu patrão. Eu convivi com ele mais que qualquer outra pessoa. Foi 18 anos de serviço, que é o Mário Palmério. Então ele escreveu Mário Palmério e os Asilados. É uma coisa curta, eu vou ler tudo. Sebastião Neri. Mário Palmério, embaixador do Brasil em Assunção, no Paraguai, escrevendo seus romances e compondo as belas guarâneas. A Saudade, por exemplo, que é a guarânia dele, só não é mais popular lá no Paraguai devido ao hino nacional do Paraguai. Fez da embaixada um refúgio de políticos e intelectuais da oposição. Uma tarde, chega o então ministro do exterior, Satenha Pastor. Senhor embaixador Dom Palmério, nosso país deseja e precisa manter as melhores relações com o Brasil. Mas o senhor tem aqui na embaixada, exilados, mais de 40 inimigos do governo paraguaio. E isso está causando os maiores problemas para nós. O senhor não podia tomar uma providência para ajudar nosso governo? Aí o Mário, pois não, senhor ministro, já estou tomando. Vamos lá em cima, no segundo andar, para o senhor ver a beleza de apartamento que estou preparando para exilados de luxo. Mas, Dom Palmério, esta é uma brincadeira de mau gosto. Não é não, Dom Pastor. O general Stroessner, hoje seu presidente, em outros tempos, já foi hóspede da nossa embaixada. O senhor, em qualquer eventualidade, será nosso hóspede. O ministro continuou preferindo as guarânias do Palmério. Agora, gente, é típico do Mário. Eu conheci essa história dele, tem muito mais história desse tipo. Foi com o Chico Xavier que nós viemos aí, fizemos até mais de uma viagem com o Chico. A gente vinha de César, foi quando a gente passava também por aqui, por isso que eu conhecia bem isso aí. Agora, ó, isso aqui é a década de 50, tá? Para vocês terem uma ideia da história. 50, década de 50. Agora, é em cima do lance. Eram as coisas mesmo, nossa, perfeitas. Entende? Ele está falando a verdade. Agora, o Mário era esse temperamento mesmo. Ele era gaiato, cômico, super inteligente, um QI elevadíssimo. E outra coisa, político, até já nasceu desse jeito em muitas vidas, que eu conheço do passado, né? Meu amigo, é tudo de cara. E outra coisa, ele acertou minha vida, porque foi ele que me pinçou lá em casa e trouxe para trabalhar com ele. Eu nunca mais paguei nada das minhas coisas, porque eu fui trabalhar. Agora, fui funcionário lá há muito tempo. Eu trabalhei com ele ao todo, dentro do processo, até chegar perto da universidade, por 18 anos. Não é fácil, né? Lá dentro da situação. Agora, que morei junto com ele, da família, por 14 anos. Por isso que aqueles que foram conosco ao Uberaba, viu o filho dele que eu ajudei a criar, que é o Marcelo, que hoje é o reitor da universidade. Entende? Tudo de casa. Agora, isso aqui é para dar uma ideia para vocês quem era o Mário. Ele era isso. As coisas mais sérias, ele colocava a brincadeira, quebrava, sabe? Aquela tenência, a situação, toda a tensão, ele olhava demais. Super inteligente. Outra coisa, extrovertido, dominava qualquer auditório, falava qualquer coisa. E outra coisa, escrevia muito bem, né? Basta ver os livros dele aí, vocês vão ver como é que é. De modo que, fora de série. O nosso amigo está falando a verdade. Eu não podia deixar passar isso. Eu pego às 3 horas da manhã, ligo aqui, está lá, Mário Palmério com o negócio, embora, tudo aqui em casa. As coisas nossas que eu vivo falando para vocês. Impressionante. Tribuna bem, né? Agora, isso está no iPad, viu? Eu tenho aqui os jornais. Olha aqui o tanto de jornal. Isso aqui é só jornal, tá? Isso aqui já é outra coisa, mas tem revista também aqui, ó. Isso é a segunda. E por aí vai. Agora aqui está, ó. Kindle, Barnes & Noble, e por aí vai. Wiki, Sahara, Readers, iBooks. É muita coisa que tem, porque o Arthur colocou tudo. Agora aqui, ó, tem um
Eu ligo aqui para ele e ponho a unha. Na mesma hora ele atende, eu vejo ele fala, e aparece a cara dele aqui falando tudo, na hora. É isso que eu acho, que isso aqui é fora de série. Não adianta falar, porque o negócio é sério. Agora, tem muita coisa aqui já, nas minhas coisas. Mas eu não uso tudo, não. Eu vejo mais, por exemplo, o que eu vejo mais é o Globo, a Folha, a Gazeta do Povo. O Estado de São Paulo tem problema porque tem que pagar para ver. Eu só pego Boca Livre, senão não vai. Agora, a Folha de Londrina, Estado de Minas, Tribuna da Imprensa, Valor, entende? O Povo, tudo eu tenho. Você pode pegar aqui e ver. Agora, o que é bom disso é que começa às 3 horas da manhã, já dá para ver. Então, gente, eu entrego o Roberto para vocês aí. Aqui a Virgem. Aqui, Roberto. Tem mais gente? Você pode falar aqui. Aqui, Virgem. Na caracterologia, na página 7, na realidade, o item F, eu queria que você aprofundasse essa característica dessas faces, né? Espaciológica. Página 9. Página 9. Então, qual item? F, espaciológica. Ah, tá, o Geraldo. Tem 10, veja bem, tem 10 categorias aí. O espaço é um dos pontos comuns de convivência, né? Em geral, toda convivência humana ocorre em um determinado espaço, né? Em um determinado tempo. Então, aí tem vários itens que mostram essa importância da partilha do espaço, né? Toda a comunidade, todas as características humanas de interação ocorrem justamente em um determinado espaço. As reuniões, as tribos culturais, né, elas partilham um determinado espaço. A questão da vizinhança, que é um dos pontos sempre ressaltados em termos de convivência. Também a questão da proxêmica, né, tem aí o conceito que é bastante utilizado ainda na sociologia, que é a distância social, que envolve não é a questão da distância física, mas é aquele espaço compartilhado que envolve expressões comportamentais, a própria interação pessoa a pessoa direta. Então, esse aí, o espaço sempre envolve, né, a questão de interação humana. Acho que isso aí eu dei uma geral, mas aí, não sei se tem algum item específico que você quer que comente. Não, esse comentário é geral mesmo. Obrigada. Roberto, eu gostaria, na página 5, que você desse uma analisada na citaciologia, que é uma só aqui. Ah, tá. Então, esse daí tem a ver diretamente com o que eu acabei de falar agora, a distância social. Veja lá, o afastar e aproximar não é só físico, ele é principalmente comportamental. Então, às vezes as pessoas estão próximas, mas a convivência está distante. Então, justamente porque não tem interação, não tem troca, às vezes de afeto, troca comunicativa, a comunicação é falha. Então, esse saber afastar-se e aproximar-se, saber, né, quando que você vai interagir, né, mais próximo com a pessoa ou afastar-se. Igual, por exemplo, até na dupla evolutiva. Então, a pessoa vai fazer o laboratório. Você não vai ficar lá de plantão no laboratório preocupado, e aí, foi tudo bem, como é que você está? Então, você tem que saber afastar, né, deixar a pessoa ter um momento de reflexão, de autoanálise, e aí se recolher. Então, esse jogo, né, aproximar e afastar, eu achei que eu selecionei justamente por ser um ponto, um detalhe, né, dentro da convivência que merece atenção, né? O tempo todo a gente lida com isso. A mesma coisa, um outro exemplo mais extremo, a questão do xereta, né, do intrusor. A pessoa vai xeretar ali a coisa, então ela está invadindo o espaço do outro, está desrespeitando ali o espaço do outro, não está sabendo manter a distância social, a distância interativa. Não sei se ficou claro aí. Está claro. Agora, a outra coisa, a tecnologia, essa técnica do morde-a-sopra, para a questão de uma
vamos dizer, de uma convivência humana sadia. Né? Talvez a intenção foi essa. Né? O morde a sopra é um dos pontos que a gente também, principalmente quem está mais próximo, né? Uma convivência mais próxima, porque você vai apertar em determinados pontos, principalmente a pessoa que trabalha procurando expor as verdades, né, para a pessoa, a crítica. Então você uma hora faz a crítica, outra hora você acolhe, você faz o acolhimento. Então isso é uma flexibilidade. A flexibilidade é uma característica fundamental para manter uma convivência sadia, né? Você tem um bom jogo de cintura para poder se manter dentro do convívio social. Que depende do momento, né? É isso. A outra coisa, a última coisa aqui é na página 6, aí a segunda linha da página 6. Essa sustentabilidade social, você botou isso, mas qual o fundamento dessa sustentabilidade? Isso. Boa parte dos problemas sociais que a gente tem, inclusive que gera, vamos dizer, até desafetos, intrigas, principalmente por parte de grupos sociais, né? O grupo dos favorecidos e dos não favorecidos. Então, isso gera estresse social, né? A pessoa que estava, vamos dizer lá, desempregada, ela está passando por um estresse, ou ela está numa condição, vivendo num ambiente, um ambiente mais degradado. Então, como é que a pessoa pode pensar em um convívio sadio, né? A pessoa que mora, ou ela trabalha num ambiente mais degradado, ela convive a convivência dela é predominantemente negativa, né? Interações mais negativas. Então, a sustentabilidade social, ela permeia um pouco tudo isso aí. Então, se o governo, a sociedade, não está garantindo sustentabilidade social, como é que a gente pode falar em uma convivência sadia, né? Aí que fica um pouco utópico a gente, né, defender essa convivência sadia sem sustentabilidade social, né, que envolve não é só a questão econômico-financeira, mas a questão também do ambiente, as questões afetivas, né, das relações sociais. Então, eu acho que, né, interfere em tudo, sim, a sustentabilidade social. Correto. Roberto. Obrigado. Roberto, aqui na página 8, letra C, comunicativa, item 2, empatia. Você poderia, por favor, aprofundar a sinergia e sintonia da simpatia gerando a telepatia? Eu coloquei isso quase que um crescendo, né? A telepatia, ela é um processo comunicativo mais refinado, né? Ele é parapsíquico, e aí a tendência é de ocorrer com aquelas pessoas que têm uma sintonia mais refinada. Não é isso? Essa sinergia justamente, é interação fortalecida. Essa interação é fortalecida, né, pela afinidade das partes. Então, essa afinidade, né, num tom de comunicação pode gerar essa telepatia. É muito comum o caso assim, dos casais, os amigos, os familiares que têm uma boa relação, principalmente, né, de base afetiva e comunicativa. A tendência é ocorrer na telepatia espontaneamente. Não, pensei em você, não, pensei nisso, a pessoa passou em tal lugar e comprou, fez uma compra, um alimento, um objeto. Né, pensei em você e aí... Então, essa sincronia, né, acaba ocorrendo e aí em virtude dessa interação comunicativa positiva. Tá bom, obrigada. Roberto, tem duas questões aqui, talvez você pudesse abordar em conjunto. Na página 6... Na segunda linha, você coloca os limites cognitivos do Homo sapiens. Uhum. E na página 8, no item 7, logo no início aí, intelectualidade, você coloca o poder de polarização social da polimatia. Você pode abordar essas duas questões no contexto do verbete, por favor? Isso. A cognição, eu considero, né, um dos pontos críticos do Homo sapiens, porque é o que fez o diferencial evolutivo nosso, né, em termos de humanidade. Quanto maior a ignorância nossa, mais, vamos dizer, furos, brechas, gaps, principalmente nas interações sociais, a gente vai ter. Então, aí que entra a questão, a gente percebe isso com o exemplo da polimatia. A tendência do conhecimento
ele polariza a pessoa que vai desenvolvendo a polimatia, ele inevitavelmente vai polarizar mais interações em torno de si. Então as pessoas têm dúvidas, as pessoas têm a curiosidade, as pessoas querem conhecer determinado aspecto. Então, quando a pessoa desenvolve essa visão de conjunto, a cosmovisão, com base na polimatia, ela tende a atender um grupo maior de pessoas. E aí, se a gente esbarra nesses limites cognitivos, por exemplo, a personalidade, o materialista, ele vai ter menos, hipoteticamente, até dedutivamente, interações com grupos sociais do que a pessoa que, além da questão da matéria, vai pesquisar o parapsiquismo, por exemplo, vai pesquisar as questões sociais, as questões conviviais, afetivas. Então, se a pessoa estende, vamos dizer, seu campo cognitivo em diversas áreas, ela vai atender o leque de pessoas, de ouvintes muito maior. Então, isso para a interação, para a evolução, vamos dizer, o filé mignon da evolução é essa interação positiva, principalmente do ponto de vista cognitivo. Roberto, na página 5, na terceira linha de baixo para cima, na fatologia, você poderia aprofundar o posicionamento crítico criterioso? Isso. Dentro, além da fatologia, eu falo do posicionamento crítico também. O Pedro acabou de falar no item A da caracterologia, na face cognitiva, tem lá a questão do dissenso, E também eu falo no consenso, e também tem um outro ponto que é lá a autonomia, o 3. Então, o 3, o 4, o 5. Então, a importância do pensar por si próprio. O Loss também fala bastante nisso, a questão do curso heterocrítico. Então, veja, o nosso posicionamento crítico é o que a gente vale, assim, em síntese, porque é a sua expressão individual diante de um grupo, diante da convivência numa sociedade. Então, você está se expressando, você está assumindo um determinado posicionamento a partir de si mesmo. Então, daí que eu procurei destacar e até, de certa forma, repetir aí, a importância desse posicionamento crítico. Agora, criterioso, por quê? Porque não é simplesmente ser o crítico ali, o contra, contra tudo e contra todos, até contra o sol. Tem até uns partidos políticos que entram nessa propagação. Então, não quer saber o que é. A proposta é contra. Não, eu sou contra isso aí. Então, esse posicionamento não interessa. Esse posicionamento crítico aí, ele destaca a pessoa dentro do grupo social, mas não pelo posicionamento pessoal dela, que é o valor individual que ela tem. Então, interessa para a gente se posicionar, mas tendo o que é que você está oferecendo diante desse posicionamento. O que é que você oferece? Sua posição crítica nesse sentido. Pode ser concordante até um certo ponto e discordante. Em geral, o posicionamento crítico criterioso ele tem percentuais de concordância e percentuais de discordância. Então, aí tem que ver esse jogo aí. Aí que entra o limite cognitivo de cada um. Se a pessoa ela expande para polimatia, ela vai estar buscando, quanto mais polimatia, ela vai ter esse jogo de cintura maior. Para saber expor qual é o ponto crítico, assim, mais negativo, e ver quais são os pontos consensuais. Esse é um dos pontos que a gente trabalha bastante lá no heterocrítica, também. Obrigada. Aqui, já experimentei nessa vida intrafísica tanto a sociabilidade plena quanto a insociabilidade extrema. Ao me deparar com a Conscienciologia em 2008, percebi que sofria da síndrome do estrangeiro, além de ansiosismo e dispersão. Gostaria de saber do verbetógrafo qual foi a síndrome mais difícil que ele superou para escrever esse excelente verbete a partir da sua convivialidade. Daí poderia listar vários, mas a principal é a síndrome da ignorância, vamos dizer, irrestrita, A ignorância irrestrita, que é a ignorância do subhumano, Eu sou recém-saído da fase subhumana, então eu passei por essa recentemente.
Agora, tem uma senhora aqui do México. Tento ser uma boa líder e fazer um ambiente agradável para meu grupo evolutivo. Mas às vezes os pensamentos me traem e começo a ficar com raiva. Uso atualmente a comunicação, mas eles não entendem dessa forma. Quero ser mais fraterno, mas o que eu posso fazer se às vezes eu ficar sem paciência com algumas consciências? Isso é bom você dar seu diagnóstico. A paciência que a gente estava falando, né? A questão do jogo de cintura. O percentual, muitas vezes, a falta de paciência, tem um item que eu comento aqui, comportamental, a face B comportamental. Tem o item 4, o egoísmo. Né? A gente acaba atropelando, né, às vezes, as pessoas, o contexto social, porque a gente está pensando muito em realizar determinados interesses ou satisfazer determinados aspectos da vaidade nossa mesmo. E aí a gente entra em atrito na relação do convívio com as outras pessoas. Então, primeiro, ver em si mesmo, né? O que eu tenho que eu estou exigindo para mim. Né? Eu não estou pensando realmente no outro, eu estou exigindo para mim. Talvez eu não eu queria informar o Loche, que chegou agora depois, que atualmente aqui, nós temos na Cognops, são 65 psicólogos. Vocês, homens, são 19, e as mulheres são 46. Você fica sabendo dessa, nós nunca chegamos num teto desse. 65 já é muita gente. Preciso saber depois quantos psicólogos tem em Foz. Eu lembro quando começou aqui, há muito tempo, a nossa turma era uns 20% da turma toda. Achei um texto, atualmente sem saber como é que nós estamos. 65. Cada ano tende a aumentar, porque tem muitos de nós aqui são alunos de psicologia, né? Quem é o próximo aí que está com o microfone? Por favor. Desculpa falar Robertão, mas é que eu tenho intimidade com ele. A página 8. Não, quando vem de cima, né? Quando vem de cima, a gente tem que ver isso. Hoje foi o dia de eu descer para cima aqui, né? Descer para cima. Descer para cima aqui, que é o ápice da debatologia. Na página 8, número 8, ali na frente tem o 171. O que é isso? Eu não sei. 171? Não sei. Isso é coisa que o Loche que entende. Aqui, ó. O Loche que devia explicar essas coisas. É o problema de BO, não é? BO. Quer dizer, um cara bonito. Aqui. É um problema de BO. BO começa bonito. BO. Eu ouvi falar alguma... Mas eu ouvi falar essa expressão, aprendi lá no Rio de Janeiro, né? Eu sei que alguma coisa... Agora, o que é engraçado é que ele não explicou nada. Ele só falou 171. Mais nada. Falou mais nada. É autoexplicativo, né? Mas... Para quem não sabe, 171. 171, mais nada. Mas por que tem esse 171? É alguma coisa de criminoso, eu não sei direito. Olha antes e depois, que está explicando tudo. Mistificações e cambalagem. O que mais? Precisa explicar mais? É o artigo 171. Ela está explicando que é o artigo 171 do Código Penal. O artigo... Talvez Roberto, fosse o caso de colocar o ano, né? Roberto, aqui em cima, no B. Queria que você explicasse na página 10, os itens da evolutiva 9 e 10, as simplesiomorfias e as sinapomorfias, isso. E depois, então, só um erro que passou aí, na antonimologia, é eremitismo, não eremetismo.
Consultei na... Ah, sim, esse aqui é eremitismo. Eremitismo. Tá, então, em relação à evolução, eremitismo. Em relação à evolução, uma simplesiomorfia são aquelas características mais primitivas, que a gente considera o atavismo. Né? O atávico é aquilo que é mais antigo, é o mais primitivo. Então, simplesiomorfia humana, eu destaquei aí a questão do porão consciencial, que aí envolve uma série de comportamentos. Né? Se a gente for avaliar a questão das brigas sociais, religiosas, entra na simplesiomorfia, o porão consciencial. A pena é que o Adélio não está aí para falar nisso, né? E a sinapomorfia é aquilo que derivou, aquilo que é mais recente, aquilo que é novo. Então, as características recém-evoluídas. E aí entra, então, diversidade cultural, a tecnologia, a própria política. Né? Um advento, se você for avaliar os outros grupos sociais que tem aqui pelo mesmo planeta, a política é tipicamente do ser humano. Ela tem esboçante em outros animais, outros primatas, já tem alguns esboços, mas ela é tipicamente caracterizada no humano. O sedentarismo também é tipicamente do humano. Né? Então, essa conduta são aspectos que fazem parte da, vamos dizer, o convívio social e que está dentro do aspecto evolutivo aí. Então, heranças, né, que a gente traz recentemente evoluídas, e aquelas mais atávicas, mais primitivas. Agora, é bom a gente ouvir a sua opinião. Como é que é a primatologia com a humanidade? O que é que você acha? Como é que está essa situação? O nível... o nível de proximidade, em vários aspectos aqui eu me baseei justamente nisso. Né? Não está explícito, mas ela está implicitamente presente. Então, se considerar, por exemplo, cultura, a cultura é um aspecto, né, da convivência que nasce principalmente na primatologia. Então, essa questão de ensinar dentro do grupo social. O ensino, a aprendizagem, essas relações já começam dentro dos primatas. Agora, de relação social, a formiga já tem relação social, mas não desenvolveu cultura, por exemplo. Então, dentro desse aspecto, por isso que eu separei aí cultura, o aspecto cultural, o aspecto social, que é mais abrangente. Agora, existe o bonobo e existe aquele macaco assim que parece que eu pareço com ele, aquele que tem. As babuínas. Babuína. Isso tudo também tem relação aí. Sim, quem é quem? Como é que é a situação? Os primatas, o nosso amigo Bugio, que vive... o Bugio. O Bugio é da nossa... Agora, você lembra, quando o Felipe esteve aí, eu perguntei para ele, eu falei, não, eu também acho que ainda tem ainda um pé na humanidade, a primatologia. Sim, porque a questão das expressões comportamentais dentro do convívio. Então, reconhecimento de laços de amizade, isso tudo os primatas têm. O mecanismo de estabelecimento de liderança. Então, quando você vê num grupo de animais, um líder, ele não está ali por acaso, ele teve um processo até, por isso que eu falei um esboço da política. Ele teve um processo ali de manifestação diferenciada em relação aos outros. E os outros apoiam ele. Nenhum líder ele fica, né, assume o papel de liderança num grupo de animais sem o apoio de uma maioria, pelo menos. Agora, uma coisa interessante é aquilo que eu falo. A gente reconhecer que a humanidade ainda tem uma nesga de primatologia não é uma coisa negativa. Não, é inevitável. O povo não entende isso. Eu já falei aqui umas 10 vezes sobre esse assunto. Mas isso é o realismo, né? Então você não tem como. O comportamento... Agora, o problema é a pessoa não se fixar na primatologia, como acontece com alguns. Exato. Agora... E aí o materialismo é o primativismo. O materialismo é o primativismo. Roberto, eu queria que você comentasse um pouco a questão dos bonobos, né? Onde a fêmea é que comanda, então são os machos e tem menos guerra. Mulheres, são as fêmeas e não tem guerra. Da ilha da Wonder Woman. Eles têm muito sexo e quase nada de guerra. Quer dizer, eu achei interessante isso, né? Tem outros grupos de primatas onde a liderança... 46 psicólogos para 19 psicólogos aqui.
Isso é a turma dos bonobos. Então é a ilha da Wonder Woman, da Mulher Maravilha. Agora, dentro da escala evolutiva, vamos dizer, biológica, quem está mais próximo, e tudo indica, são justamente eles, bonobos, que é o chimpanzé pigmeu. É o chimpanzé que manda. É o chimpanzé pigmeu. Tem um troglodita, que é o maior, e esse, o menor pigmeu, é o mais próximo. Agora, a chimpanzoa é que manda. Eu vejo interessante essa questão de diminuir a guerra, né? Porque a fêmea, ela não tem tanto testosterona ou não tem tanta agressividade quanto o macho. Tem isso também, mas o que pesa no caso dos bonobos é a questão da promiscuidade, que acaba... Então, eles têm Isso que é o ruim na história. Eles têm relações sexuais, vamos dizer, como forma de manutenção do convívio social. Na questão da fêmea, o que pega mais é o processo da serpente. É o colear. Isso é que cria mais problema para a mulher. Que é o processo da sedução. Coleante. É o problema da serpente. Então, as víboras são perigosas. Ela está querendo saber de um lado, é bom saber tudo, né? De um lado e do outro. Né? Dentro dos primatas tem uma série de tipos de relações nesse sentido, né? Tem grupos que as fêmeas que procuram, elas saem do grupo maternal e vão procurar formar novos grupos com os machos. Tem grupos que são justamente o contrário, o macho que sai e procura, vai formar um novo grupo com novas fêmeas. E aí tem uma diversidade de formas de interação nesse sentido. Agora, eu acho que a mulher tem evoluído mais rápido e mais sério do que o homem, se você for olhar o processo de gênero. Pelo seguinte, conosco aqui, por exemplo, elas estão deixando de dar luz para dar luz dental-somática do discernimento. Então, vem a gestação consciencial em todo lugar. O homem nem está aí. Os homens agora estão querendo virar homossexuais, a maioria, vocês estão vendo que tem. Quer dizer, há um processo de evolução muito mais sério nas mulheres. Outra coisa, tem menos lésbica do que homossexual. Isso mostra que tem um processo evolutivo aí. Por isso que eu falo, o gilossoma é superior ao andossoma. Tem o estresse dos hormônios. Isso vale a pena pensar, né, nessa história. Tem que fazer um programa de reposição hormonal masculina, né? Isso dá uma melhorada. Estresse dos hormônios. Roberto. Agora, ó, o Adélio chegou. O Adélio chegou o Adélio. Ele acabou de adentrar o recinto. Roberto, aqui na página 10, o número 7 aí em cima, né, na segunda. 6, depois 7. A simbiose, eu gostaria que você desse uma geral aí, que é da tua área, né? Fauna e flora. Isso está dentro da partilha de espaço, né? A fase espaciológica. Então, a fauna e a flora domésticas. Isso aí está dentro do convívio com a subhumanidade, né? Isso aí faz parte do ambiente de convívio nosso. As zoonoses endêmicas, igual a gente tem aqui o problema com dengue. Então, os parasitas, de modo geral, verminoses, isso aí a gente tem que aprender a conviver com isso. Então, de vez em quando tem que fazer esses exames sim, da pessoa que, principalmente que interage mais com os processos da natureza, é bom estar sempre em dia com o check-up, os exames. Os simbiontes internos, que é digestivos, digestórios, e os externos, principalmente dérmicos. Então, a gente não consegue conviver ou ter uma boa saúde sem estar convivendo bem com as suas bactérias, principalmente fungos, internamente, nem externamente. A gente tem um conjunto de bactérias e fungos, tanto no trato digestivo, ou digestório, quanto na derme, na cabeça, nos pelos, no modo geral. Então tem que aprender a conviver com isso. E os vetores é a questão do controle, e aí entra até naquele item que se perguntou, a sustentabilidade social, que é o aspecto ambiental aí. Esses vetores, eles precisam de um controle. Então, a sociedade humana, ela interfere nos ambientes naturais e provoca alteração no número das populações. Então, um vetor é aquele agente que transmite doença, que ele acaba ficando, vamos dizer, em grande número, uma população grande,
e aí acaba prejudicando ou, né, caracterizando uma endemia, uma doença típica daquela região. Então, a gente tem que estar atento a esses vetores para ter um controle. Isso aí envolve controle ambiental, a sanidade ambiental ou a saúde ambiental. Roberto, só para complementar, nós temos mais bactérias do que células no corpo, né? Exato. O número de bactérias é maior que o número de células. Isso é uma impactoterapia, né? Dentro da nossa convivência, né? A definição de individualidade. Aí só com isso aí a pessoa já para pensar, né? Poxa, eu sou indivíduo até que ponto, né? Roberto, Marilza aqui no B. Eu queria que você ampliasse a sua tolerância e fizesse uma explanação geral sobre esse item, o item 8, na página 10. Tolerâncias, os limites do acoplamento, por exemplo. Isso. A tolerância está eu coloquei dentro do espacial, do item espacial, e aí limite de acoplamento. É aquela situação, você vai visitar um lugar ou um ambiente, né, que é barra pesada, por exemplo. Então tem um limite até onde você vai acoplar, você vai, às vezes por uma questão profissional, você vai visitar um ambiente que está energeticamente mal assistido, ou no sentido de realmente só de energia gravitante negativa. Então, você tem que ter noção desse seu limite de acoplamento. Até que ponto, quanto tempo que eu vou permanecer naquele local? Né? Que medidas profiláticas, né? Qual vai ser o meu posicionamento crítico ante as energias? Teve alguém que perguntou aí anteriormente sobre a autovigilância energética. É justamente isso aí, para você ter a questão do limite de acoplamento. Agora, pegando outro exemplo, a gente observa isso também as pessoas no convívio social, o exemplo clássico do banco da praça, né? Se tem uma pessoa na extremidade, a tendência do próximo a sentar, ou até no banco de ônibus, tudo, no metrô, e a pessoa vai sentar no outro extremo, em vez de sentar mais próximo. Então, isso é uma tendência dentro do convívio social. Isso ilustra bem a questão dos limites de acoplamento, né? Que a pessoa tende a preservar a questão do acoplamento. Outro exemplo, o elevador, né? Fica todo mundo em silêncio lá. Quanto mais apertado, mais silêncio, todo mundo fica com a aura mais restrita. Bom, e aí vai, concessões, compreensão. Isso. Eu comentei em geral. Como você, muito boa explanação, eu mesmo não entro em elevador muito cheio. Justamente por causa disso. O elevador muito cheio não entra, não. Os limites da compreensão na convivência, né? Como a pessoa veria esse limite de tentar entender o outro, compreender o outro ou uma situação. Depois eu ainda tenho mais uma pergunta. Então, o limite da compreensão é justamente, aí entra principalmente na questão da TARES, né, o esclarecimento das pessoas. Então você tem que respeitar o limite da compreensão do outro. Então a pessoa está com dificuldade de entender, compreender, você usa todos os recursos possíveis, didáticos, de comportamento, de expressão, de palavras, de vocabulário. E aí, mas você tem que estar dosando, né, tem que estar de acordo com o limite de compreensão daquela pessoa. Avaliando até que ponto está sendo válido. O tempo todo, avaliando. O trabalho. E sempre questionando também o alto, né? Qual é o meu limite de compreensão de um determinado assunto, até para passar ou explicar para outra pessoa. Passar melhor a informação, né? Exatamente. O tempo todo a gente tem que estar questionando isso, que isso interfere na convivência, né? Ali no diálogo, na comunicação principalmente. Ok. Só um minutinho, que eu quero só fazer uma pergunta. É que eu senti falta aqui no verbete. O verbete está de parabéns, um verbete bem encorpado, bem conciso, mas eu senti falta de alguma referência sobre ambiente de trabalho, a convivência em ambiente de trabalho, que eu acho um dos ambientes mais tumultuados, mais controversos que existe. Uma pessoa trabalha 30, 40 anos num local e não faz amizade. As pessoas são colegas de trabalho.
Não sei se caberia aí dentro da sua visão do verbete. Uhum. Eu coloquei o item de trabalho, mas no sentido da divisão do trabalho. Você faz no cronológico ali, na produtividade, né? Na produtividade. Mas eu coloquei mais rápido, só mais nesse sentido, né? Mas você faz referência à convivência no voluntariado, né? Não, eu vou anotar aqui. Anota, eu acho, um antagonismo, talvez, entre o voluntariado, o ambiente de voluntariado, principalmente na conscienciologia, o ambiente de trabalho comum. Tá, ok. Boa sugestão. Agora, Roberto, dentro da sua especialidade, seria bom você expor 3 expressões que você usa aqui, bem técnicas. Irrazões zoogênicas, zoonoses endêmicas e simbiontes internos. Irrazões zoogênicas, 02 da cognitiva, página 7. Isso. Página 7, lá no final. A última expressão. Então, a irrazão zoogênica, acho que você até utiliza essa expressão lá nos 700 experimentos. Eu sei, mas você está dentro dessa área, é bom você falar aqui. Que é justamente aquela... Eu já uso isso, ó. Exatamente. Que é a instintividade. Então, a pessoa entra o que o Pedro falou ali, questionou, o limite cognitivo, né? Então, a pessoa... ela não tem cabedal, vamos dizer, cognitivo, não tem embasamento, argumento, e aí ela tende a se expressar mais instintivamente. Então, vai defender, por isso está dentro de a priorismose. Então, ela tende a se defender de uma maneira instintiva. Então, isso aí é razão, não tem a racionalidade. Então, ela simplesmente reage se defendendo ante uma crítica, ante uma situação que ela se sinta... Agora, na página 10, no 07, simbiose, lá tem zoonoses endêmicas. Isso. Eu comentei com a Lindo, essa zoonose são as doenças provocadas pelos animais, em geral, típicas de uma determinada região. Então, a gente aqui, por exemplo, tem regiões que tem lá, igual lá na sua região lá de Minas, tem lá a questão do barbeiro. Aqui a gente tem o problema da dengue, tem a questão do xistosoma e extossomose. Então, cada região tem lá as suas zoonoses. Então, a pessoa não pode estar alheia a isso, porque ela vai sair, ela sai do ambiente externo, ela está sujeita a essa interação, a contaminação. E aí, o outro é os simbiontes internos e externos. Na logo em seguida. Mesmo item. Então, isso aí são tipicamente da biologia. Você trouxe página 10. Logo, o segundo item 7. Simbioses. E então, tem também os vetores epidemiológicos. Logo em seguida é bom você falar, explicar isso aí. Isso. Então, o simbionte quer dizer aquele que vive em simbiose. Então, nós somos exemplo disso, igual o Eduardo estava chamando a atenção também. A questão do número de bactérias que a gente tem na boca, na pele, no trato digestório, esses são os internos. Os externos são os dérmicos, principalmente, pele, pelos. Então, a gente convive, se a gente quiser tomar um banho radical mesmo, e aí eliminar todas as bactérias, a gente vai ter uma pele muito menos saudável do que a pele que a gente tem que convive com fungos e bactérias constantemente. E o vetor é o transmissor, né? O transmissor de uma doença típica da região. Então, o vetor, a gente tem que estar atento a isso. Por exemplo, toda a sociedade humana tem problemas típicos, com vetores bem característicos, que é barato, rato. Então, vários que aumentam em grande número a sua população devido ao desmatamento, à própria ocupação humana. Então, esses animais, eles se aproveitam, eles são oportunistas, né, do ambiente humano, e aí acaba sendo, vamos dizer, né, um transmissor de várias doenças aí. Então, a gente tem que estar atento a isso. Agora, aqui para você. Olhando para empresas que não se preocupam com o paradigma consciencial, o espaço dentro da empresa resulta em espaço de poder e dominação. Quantas empresas de cunho consciencial levam em conta esse espaço de hierarquia e de convivência?
Qual é a superação dessa fraternidade quando implica hierarquia? Tem algo com Jürgen Habermas sobre o agir comunicativo? É a convivialidade, é com você. Isso aí a pessoa tem que... Cadê os consultores da ajuda às universidades? Mas aí nesse sentido... Não, o pessoal da Unicip estuda das relações. Mas veja, a questão da hierarquia ela é inevitável em qualquer ambiente de convivência. Isso aí é um ponto pacífico. Qualquer grupo social, você tem estabelecimento de hierarquia. Seja do ponto cognitivo, seja às vezes afetivo, energético. Você vive falando aí do ponto de vista energético, né? Quem que é a cabeça energética lá da dupla? Então, do mesmo ponto tem a questão cognitiva, tem a questão da própria liderança administrativa. Então, quem que tem liderança naquela desenvoltura em relação àquele trabalho? Então, a pessoa tem que gerenciar isso aí, tem que saber reconhecer e dar valor. Muitas vezes, aí eu vejo, né? Problema de relação de trabalho, em relação à hierarquia, é questão de vaidade, tanto do líder, quanto às vezes do subordinado, que às vezes tem dificuldade de lidar com isso. Para você. Página 11, psicossomática, item 02, afinidade. Os casais incompletos. Esse ponto chamou atenção. Gostaria que fosse abordado a questão da dupla evolutiva versus casais incompletos. Mesmo com possibilidade de uma proex correlacionada, sinergismo, afetividade sexual e o combustível da relação focada na assistência, seria possível existir o conceito da dupla quando o androssoma foca seus objetivos nos estudos conscienciológicos e o ginosoma é totalmente antagônico, com aversão à conscienciologia? O conceito de casal incompleto é diferente desse aspecto, né? Então, isso já foi trabalhado em verbete, né, bastante discutido aqui. O casal incompleto é aquele casal que tem afinidade, muitas vezes convive, mas não chega em si ao ato sexual, à convivência mais íntima, né, do ato sexual. E às vezes eles têm afinidade, convivem aí, às vezes durante décadas, no próprio ambiente de trabalho. Agora, a questão da incompatibilidade dentro da dupla evolutiva, aí é diferente, né? Aí é uma questão do estudo da duplologia mesmo. A dupla em si tem que avaliar a permanência, a consistência em si da dupla, se vale a pena manter, né, aquela relação. Aí é a questão do casal em si que tem que estudar. Se o nível de compatibilidade entre eles né, vai permitir continuar por um bom tempo, né, trabalhando com essas questões que são verdades relativas de ponto, que tende a incomodar, tende a mexer, tende a modificar. Se a gente está trabalhando com itens de evolução. Evolução quer dizer mudança. Então, a dupla evolutiva, que é estacionária, não existe a dupla evolutiva estacionária. Então, é dupla estacionária. Então, se os dois não estão, vamos dizer, crescendo mutuamente, né, havendo ajuda mútua, eu falei em vários momentos a questão de dupla evolutiva, ela está permeando aí em outros aspectos, mas não nesse do casal incompleto, é outro aspecto aí. Não sei se ficou claro aí para você, tem essa diferença. Casal incompleto é uma situação, dupla evolutiva é outra, e dupla estacionária é outra coisa, não é dupla evolutiva. Tenho uma filha de 9 anos no 4º ano do ensino fundamental. Desde o início do ano, a professora da escola e do curso comum que ela faz tem reclamado de falta de interesse. Eu e meu marido conversamos muito com ela, mas percebemos que não tem adiantado. Ela está com problema na escola e não estamos sabendo lidar com a situação. Sei que no CEEC tem o grupo da Evolucim. Gostaria de saber como entrar em contato e se vocês podem me ajudar. Cadê a turma da Evolucim que está aí? Pode falar, ó. Olha o microfone. Olha o microfone. Aí, B. Por enquanto, em Foz do Iguaçu, eu sou a única representante da Evolucim. E ela poderia entrar em contato comigo por e-mail
que seria a melhor forma. Então, meu e-mail é hsm@via-rs.net. Seria bom ela entrar em contato, que a gente pode conversar a esse respeito. Tá? A gente fica à disposição, então. Ô, Roberto, por favor, na página 9, item 9, RUSH, o horário da angústia humana em conjuminância com o caos do trânsito. Queria que você fizesse essa abordagem, aprofundasse isso, para esclarecer para a gente. Então, RUSH, que é página 9. Isso, item 9. Item 9. Então, esse é a junção de dois aspectos que tomam bastante tempo, né? Por isso que está na parte cronológica aí. Além do tempo, gera bastante estresse. Então, como é que a pessoa se programa para lidar com isso? Né? Então, dentro do trânsito, ela procura otimizar o tempo, aproveitar aquele tempo, ela todo dia cai naquele mesmo horário, aquele mesmo estresse. E como é que ela lida com essas situações? Então, principalmente nas cidades de médio porte para cima, né, de grande porte, megalópolis, esses problemas são críticos. Uma das saídas, por exemplo, e que até eu aprendi a usar há muito tempo, é estudar línguas. E hoje eu vi, há pouco tempo eu vi também em São Paulo, o pessoal está fazendo bastante isso. Você estudar línguas, que é um recurso interessante, enquanto está lá na fila de trânsito ou dirigindo. Porque você vai, por exemplo, hoje em dia tem bastante CDs, DVDs, com aulas de inglês, alemão, espanhol. Você vai aprendendo línguas ali, e aí isso aí você aproveita o tempo e diminui o estresse, né, e você tira lucro da situação. Acho que ajudou aí. Ao verbetógrafo, de que forma analisa a nossa convivência na Cognópolis? E chama a atenção a grande quantidade de pessoas que não cumprimentam os outros. Às vezes senta ao lado da tertúlia e não cumprimenta. Ou no refeitório, por exemplo. Quer dizer, vocês não estão abanando o rabo convenientemente. É isso que ele quer falar, né? Eu acho que cabe cada um de nós assim, dar o exemplo, né? Então, claro que a gente, apesar de ter bastante político aqui, a gente não vai chegar, né, na textura, imagina. Olá a todos. Agora, ó, eu do meu lado, eu quero falar para essa nossa amiga o seguinte: eu do meu lado aperto todo mundo que trabalha comigo. Nesse instante, eu vou dar um teste até amanhã para 6 pessoas que trabalham comigo. Está aqui. É uma página só, mas faz pensar. Professor Loche. Agora, a professora Maber, que está ali. Está aqui. Agora, a professora Adriana, que saiu, mas vai voltar. Você pega aqui para mim. A professora Rosa, que está aqui. Você passa lá para cima para mim. E agora, alô, Antônio, tem aqui alguma coisa para você até amanhã. Eu vou entregar para a Adriana se ele não aparecer. Agora, o que é? Meu teste. Observa bem. Tem um tópico que é um verbete desse dicionário que eu estou começando a trabalhar. E depois eu dou 10 logias possíveis ao verbete. E pergunto, outra ou qual a melhor? Agora, logo em seguida tem 10 argumentos possíveis ao verbete. E eu pergunto, outro ou qual o melhor? Não tem jeito, como teste vocês têm que mostrar o que vocês pensam. Uma outra coisa, não pode haver cola, hein? Não vai ter comigo, hein? Não pode ter cola. Mas isso aí vai ajudar muita gente a ter uma noção. E vou ter uma ideia dos 6 que andaram já trabalhando na questão do dicionário. Porque todo verbete tem, no início, uma logia. E no fim, entre parênteses, tem a categoria do argumento.
Então eu fiz um que eles ainda não leram, uma coisa simples, para ver qual a classificação cada um vai dar. Vocês estão entendendo o soco na cara e a fratura exposta, né? Agora, é um jeito da gente ver o nível do pensamento. Agora, se algum conversar com o outro, eu vou sair do corpo e puxar a orelha. Apara a orelha, a pior coisa que tem. Cuidado comigo. Te pego lá fora, aquela expressão. Te pego lá fora. Agora, eles já estão sabendo bem o que é isso, como é o dicionário, etc. Eu acho que não precisa falar nada. Então, eu estou sendo condescendente, porque eu estou deixando até amanhã. Até amanhã. Se alguém usar, aí eu ponho a polícia para ver o celular. Se houver comunicação. Agora, vamos ver se o Antônio não aparecer, você entrega isso para ele, para mim. Vamos ver se ele aparece. Isso aí é uma página só. A pessoa aí, em alguns minutos, com essa inteligência transbordante dessa turma, isso aí é coisa à toa. Entende? Mas agora, é tudo matemático. Não tem jeito de fugir. Segundo a Rosa, não é isso? Esse aí é matemático. Agora, pode fazer correção, pode desancar com o texto. Meia página é de texto. Depois, 10 e mais 10. Está entendendo como é que é? O texto do dicionário, mais ou menos, é 38, 39, 40 páginas. Não passa disso, que não dá. Devido ao tamanho, que é fonte 12. Então, aí eu fiz direitinho. A metade, um quarto e outro quarto. Só para dar ideia. Não tem jeito a pessoa reclamar. Você está entendendo, Roberto? Tem jeito. Roberto, na página 11, social, princípio, item 10, princípio da igualdade. Você coloca a igualdade ideal e mais ao final você coloca os limites da diferença. Eu gostaria que você comentasse esse item, por favor. A igualdade ideal é aquela esperada do ponto de vista social, né, que todos realmente têm acesso aos recursos, aos espaços, de uma maneira irrestrita, né, que a sociedade consiga atender às necessidades individuais, né, as necessidades de todos. Esse aí é o tratamento da igualdade, né, no sentido do ideal. Os limites da diferença é que, na prática, por isso que eu terminei com limites da diferença, na prática, dentro de qualquer sociedade, você tem grupos diferenciados, que faz parte da diversidade cultural. Isso envolve a questão dos limites cognitivos, as tendências culturais de cada grupo. Então, a gente tem que saber lidar com essas diferenças. Tem, para alguns grupos sociais, o consumismo, por exemplo, que é uma característica tão comum na sociedade, na cultura ocidental, o capitalista, para alguns grupos ele não é tão valorizado. Para o misticismo, por exemplo, para algumas sociedades, eles têm inúmeras abordagens, né, as questões míticas ou mitológicas. Então a gente tem que saber lidar com essas diferenças, principalmente de cada grupo social, devido à cultura na qual ele se desenvolveu. Então isso é a questão do respeito mútuo, né, multilateral. Não sei se está mais claro agora aí. Se tiver alguma dúvida. E nesse ponto também eu comecei o princípio falando da desigualdade de tratamento, né, que isso tem um paradoxo lá. O pessoal, não sei se quem está aqui da direitologia quiser comentar mais, que cada pessoa, o princípio da igualdade já começa tratando cada um individualmente. Então, se cada indivíduo ele é diferente, então a desigualdade de tratamento está íncita, está dentro do princípio de igualdade. É uma questão paradoxal, filosófica, mas que está dentro do direito aí. É uma questão interessante. Roberto, aqui no Adélio. No Efeitologia, você comenta o efeito evolutivo da convivência sadia, né?
A gente poderia dizer que, em termos de convivência, ela seria um mega efeito na questão da evolução. A base do processo evolutivo é a convivência. Isso. E isto levado para a TENEPS, daí para a UFIEX, seria a base da questão evolutiva? Como é que a gente poderia expandir isso? Esse aí eu coloquei de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo ele é abrangente, porque a convivência sadia com qual grupo? A gente tem sempre que lembrar, quando falar de social, do cultural, da convivência, é a convivência com qual grupo? Esse grupo de convivência direta, familiar, é o grupo da convivência mais cognitiva, intelectual, grupo da convivência de trabalho, é o grupo, enfim, a convivência, por exemplo, de nacionalista, ou, né, no caso do país, o grupo de convivência americano, sul-americano. Então, veja, a gente tem vários níveis, instâncias, né, de convivência. Então, esse efeito, vamos dizer, evolutivo está no geral, por causa justamente disso, de modo que contemple esses diferentes grupos. Agora, do ponto de vista evolutivo, vai ser mais positivo aqueles grupos ou convívio com quem está mais, vamos dizer, ligado dentro da questão de evolução. Não só envolvendo também o parapsiquismo, mas aquilo que a gente comentou agora, por exemplo, a noção da evolução biológica, né, a evolução dos primatas e humanos. Então, essas correlações. Então, isso aumenta, vamos dizer, a capacidade cognitiva nossa, assim, no sentido de entender as reações humanas. E tem muita reação humana que ela é instintual, instintiva, e é puramente ali de bicho. Às vezes é por hormônio, né? A pessoa está reagindo com determinada agressividade por uma questão, às vezes, de oscilação hormonal, um desregramento hormonal. Então, veja como é que é complexo, como tem vários aspectos que a gente deve considerar na convivência. Tanto é por isso que eu coloquei lá no item da psicossomática, as emoções, eu destaquei um item sobre hormônios. E muitas vezes as pessoas têm reações instintivas dentro do convívio social, você até se surpreende, e ali foi simplesmente uma questão de oscilação hormonal, e etc. A pessoa está com um distúrbio hormonal. Se ajudou aí a... Não, acho que sim. Agora, a gente pode também, em termos de consensiometria, levar em consideração que o processo evolutivo, ou a verdadeira consensiometria, seria essa questão da inter-relação, da interassistencialidade, mas focada no processo da convivialidade sadia, né? No processo da convivência sadia como um todo, né? Isso. Eu destaquei logo isso aí no primeiro item da caracterização, que é a aprendizagem, né? A interaprendizagem, a aprendizagem mútua. E aí você vai ver que a gente aprende muito convivendo com os outros. Só de observar o comportamento, as reações, a maneira de se expressar, a forma de comunicação, tudo isso é fonte de aprendizagem. E isso quem traz é o convívio. Nenhuma biblioteca vai trazer para nós as expressões dentro que ocorrem, né, o acréscimo de aprendizagem que ocorre no convívio social. A pessoa pode ser, né, maior letrada no sentido de bibliotecômano, né, pode ter a maior profundidade no sentido literal da palavra, né, do estudo em si, mas sem a convivência tudo vai ficar mais defasado. Você acharia certo comentar que nós somos resultados da nossa convivência? Nós somos um resultado da nossa convivência? Até certo ponto. Tanto é que eu comentei isso antes da caracterologia, tem o item complementaridade, que até certo ponto, em grande parte, a gente é um resultado dessas assimilações que a gente faz principalmente do ponto de vista cultural e evolutivo no sentido das várias vidas, em diferentes locais, em diferentes ambientes, com diferentes culturas. A gente vem acumulando isso na paragenética. Ora, se o verbete está muito completo, então tem coisa aqui que a gente poderia acrescentar. Uma delas, eu queria sugerir, se você quiser, eu acrescento aqui. Que na comunicativa, na terceira da 03, está fofoca. O disse-me-disse dos fuxicos difundidos pela rádio peão ou telefone sem fio. Eu quero te dizer que rádio peão é das empreiteiras. Agora, da indústria em geral, chama rádio corredor.
Então, se você quiser, eu ponho aqui rádio peão, rádio corredor, para ficar mais completo. O rádio corredor é a mais usada em indústria. Eu já trabalhei com isso, já mexi com o processo dentro da indústria, já fui até presidente da CIPA, esse negócio todo, então conhecia tudo sobre o rádio corredor. É onde você fica sabendo as realidades da empresa. Agora, para você, alverbetógrafo, como lidar com o fanatismo religioso dentro do convívio familiar? Quem é o incomodado, os incomodados que se retirem, né? Se essa convivência está se tornando incompatível, pula fora. Então, que jeito? Agora, saindo, vamos dizer, de maneira livre, né? Sem deixar rastros. Agora aqui, o professor Roberto, onde você colocaria na espaciológica a relação homem-natureza no caso que relatarei abaixo? A cidade de Carajás foi construída no meio da selva amazônica para todos os trabalhadores na exploração dos minérios que lá existem. Depois de um tempo, começaram a ter ataques de onças que invadiam a cidade e pegavam crianças como se fosse uma caça normal do seu ambiente. Hoje a cidade é toda cercada de alambrado, devido a diversos casos desse tipo. Isso aí homem e natureza. Exato. Esse aí tem... Existem aquelas invasões também dos macacos para comer as coisas lá na Índia. Tem muito lugar assim. Isso é o senso comunitário, né? Acho que entraria aí nesse sentido. Agora, eu tenho uma leve impressão que lá deve estar havendo algum problema no segmento alimentar. Isso aí está na cara. Sem dúvida. Eles devem ter feito alguma sujeira, talvez queimada. A queimada dá isso. Agora a gente tem que lembrar, do mesmo modo que ocorre com a onça, é o mesmo caso da dengue, dessas outras zoonoses. Então veja, a gente entra no ambiente, no habitat, a gente que invadiu. E aí a tendência é haver uma reação. Então o animal vai procurar alimento, não vai encontrar, ele vai procurar onde tem, ele não vai saber que vai ler placa humana, então ele não vai saber os limites. Então cuidado. Agora é engraçado essa cidade com alambrado, né? Agora isso não é fácil. Campo de concentração. Mas pelo que eu vejo, a tendência é diminuir isso, porque as espécies vão reduzindo. Vão reduzindo. Falta alimento, falta munição de boca. É só uma questão de tempo, infelizmente. Agora, gente, hoje eu queria lembrar para vocês que tem uma nossa moça que nos ajuda muito aí, que está completando 17 anos. É essa moça que está ali, ó. O nome dela é Vivian Brito. Roberto, página 11, ainda nesse, quando você está falando no número 7, sobre melindres, eu gostaria que você pudesse questionar mais essa questão das escavações de vitimizações, até que você entrou num termo que eu gosto, né? A questão arqueológica. E eu estou estudando sobre a questão da fixação de padrões mentais, traumas, né? Isso tudo, então... Não mexa nos assuntos dela, cuidado. Foi só uma citação. Está avisado. Foi só uma citação, né? Está dentro do melindre. Não mexa. Embora esteja dentro do melindre, né? Mas essa, veja bem, estamos falando de convivência, no aspecto psicossomático. Então a escavação de vitimização muitas vezes é uma estratégia, né, que a pessoa tem de chamar a atenção, de procurar evocar uma situação que chame a atenção, às vezes para a carência dela, está precisando de afeto, está com carência de afeto, ou de atenção, de reconhecimento, e aí muitas vezes é uma estratégia que não é tão cara, porque entra dentro no aspecto evolutivo, é uma questão do porão, né, da pessoa. Então a vítima ela tende a receber mais atenção, principalmente por causa da condição humana, o senso de humanidade, né? De sentir
ou de procurar sentir a dor dos outros, se colocar no lugar do outro. É uma tendência do senso de humanidade. Então, a maioria das pessoas tem esse senso, pelo menos um pouco desenvolvido. Então, na hora que percebe a pessoa com carência, né, na condição de vítima, então tende a, o quê? A doar, a ter a compaixão, né, a dar atenção, né, para que a pessoa possa se revigorar. É nesse sentido aí, uma estratégia de convívio, né, dentro da psicossomática. Mas nessa percepção, dentro da conviviologia, se for realmente diagnosticado esse caso, interessante é encaminhar, né? Principalmente com 5 cobaia, né? Não, assim, aí a pessoa vai seguir os, vamos dizer, os trâmites, principalmente da consciência terapia ali, né? Do contrário, vai se fixar, né? É um padrão que vai se fixar não só nesta vida, como vai levar para outras, né? Então, isso é importante que, quando a assistência nossa, quando ao olharmos e depararmos com essas situações, não só com a gente, como também com o outro, que nós possamos assistir nesse sentido, encaminhando, né, para que a consciência assistida possa não levar para as próximas vidas, né? Agora tem que ver, eu coloquei no geral, mas interessante, tudo que a gente está aí no que toca o convívio, são os percentuais, que aí tem as sutilezas, né? Então, às vezes, a gente vê pessoas dizem, não, eu não tenho habilidade para escrever verbete, tenho dificuldade, eu não tenho não estou nesse nível e tal. Então, muitas vezes a pessoa se coloca, às vezes se rebaixa, e, na verdade, né, ela tem o potencial e ela está subutilizando. Então, tem que ver essas sutilezas, em que percentual que aparece essa escavação de vitimização. Às vezes ela é intelectualizada, né? Ela é mais refinada, não é só dramática, né? Chamar atenção para a questão da carência, né? Tá bom, obrigada. Eu gostaria de perguntar, Roberto, aqui na página 10, no item parapsíquica, no divisão H, o item 6, em reencontros do destino, o que você quis dizer com personalidade consecutiva e o regresso a penados? O reencontro, a personalidade consecutiva. Você identificar, a identificação das personalidades que existiram em outra vida e que você volta a identificá-las. E aí você reconhece, você vai fazendo os paralelismos, vai estabelecendo as comparações e você vai vendo como é que é o processo evolutivo em si. Como que é, às vezes o professor Valdo comenta tanto, o temperamento, como é que repete, como é que torna-se reincidente. Praticamente você vê a pessoa antes e depois, não, ela mudou, 2%, não, 1,5%, 2% ela mudou. Então você vê praticamente quase que a mesma coisa, muda o contexto social, o cultural, mas a personalidade em si, você quando reencontra vê que praticamente... Agora, a personalidade consecutiva ajuda demais as pessoas. Por exemplo, há uma tranquilidade dentro da gente quando você olha todo mundo aqui e sabe que ninguém foi anta na vida anterior. Isso é o máximo. Não, raciocina. É o máximo para mim, é o máximo para vocês, é o máximo para todo mundo, é o máximo. Se a pessoa, o Adélio, não foi anta na última vez. O Arlindo não foi, o Loche não foi, já que ele falou. Você está entendendo? Não foram. Vocês não acham que é o máximo isso? Bem recentemente, não. Pois é. Agora, é por aí que a gente vê como é difícil a estrutura do temperamento. E a evolução, como é que é complexa. Pois é. É isso aí que você está se batendo. Todo o seu verbete é baseado nisso. O processo do convívio vem daí. Vem dessa base aí. Agora, o regresso a penates, quando você volta, vai a um local onde tem forma holopensênica sua. Não, é o criminoso que volta ao local do crime. Esse aqui é o pior do BO. Não, e o povo sempre fala, né? Os forenses sempre falam. Sempre há uma pista. Então, por exemplo, se você vai voltar a um lugar e você tem rastro seu, sempre vai haver uma pista. Pois é, agora o problema mais sério é que com o tempo, com a personalidade consecutiva,
vem a forma holopensênica. Isso aqui é importante. Aí já tem vantagem. Sim, é o reconhecimento da forma. Então, é uma coisa totalmente diferente. Numa vida é uma coisa, no outra vai ser diferente. Então, depende da pessoa. Agora, tem que haver uma diferença. A diferença básica, que eu acho, é a mudança biológica do corpo. Você mudou de corpo. Aí a coisa muda. Agora, não estou falando mudar de gênero, não. Pode ser o mesmo gênero, mas mudou de corpo. Isso aí altera o processo das reações, a genética, o ambiente. Então, a forma holopensênica aí funciona bem. Quer dizer, a volta penatis é negativa, porque é o mesmo corpo. Já a personalidade consecutiva já é positiva, porque é outro corpo. Eu penso que o processo aí tem que estudar muito isso ainda. Está muito obscuro. Não, imagina, muito. Precisa esclarecer muito isso aí. Agora, essa turma que mexe muito com os outros, por exemplo, Marconi, que é dentista, devia começar a estudar isso. É um assunto para ele. Ele está sempre mexendo com a pessoa. Dentista, o cirurgião, a moça que faz massagem, etc. Tal, fisioterapeuta. Tudo é importante isso. Está entendendo? Devido ao processo da cosmovisão dentro de um assunto específico. O problema nosso é começar a estudar a cosmovisão e sair da monovisão dentro da nossa especialidade. Você está entendendo? Que aí pega o resto. Mas você já começa com uma certa segurança dentro de um ambiente que você não está tateando, você já sabe. Já se equilibra. Isso aí é importantíssimo. Tem que ter a base, né? Poder... Agora, sair da monovisão para a cosmovisão dentro de um caminho que já não é de tateio. Entende? Tem lógica, não tem? Vale a pena investir nesse. Agora, gente, eu queria aproveitar, já que nós já temos alguns minutos, se o Roberto me permitir. Essa noite eu tive lá uma experiência que estavam me mostrando uma espécie assim que eu julguei que fosse uma espécie de laboratório. O laboratório é o seguinte, seria um negócio quadrado, grande, alambrado, com uma cobertura total, como se fosse assim, sabe, um negócio fechado, alambrado, lá, aquela caixa com alambrado, grandona. Uma pessoa sentada numa poltrona com bastante tranquilidade, e lá na frente só tinha algumas palavras, mais nada. Só. Agora a pessoa vai lá e vai ver aquelas palavras, as palavras imensas, grandona na frente. Não é frase enfática, porque o processo é tudo pequeno. São palavras, grandona, enorme. Então, eu vi uma das palavras que eu uso mais. Qual que é que eu uso mais? Essa é uma, mas não é. A que eu vi lá tinha outra coisa. Não, é uma que eu falo aqui. Prioridade. Essa me chamou a atenção, falei assim, opa, essa é das minhas. Então, enorme a palavra prioridade lá na frente. Então, eu estava pensando, pensem vocês, aqueles que tiverem ideia, dê para a gente se vale a pena fazer esse laboratório e quais as palavras que nós devemos colocar lá. Porque isso vai definir uma opção de coisa. Agora, ó, eu estou falando aqui, eu estou sentindo um banho de energias. Está sentindo aí? Olha aqui, ó, a energia. Não é fácil. Agora, eu vi direitinho o alambrado com a situação toda. A pessoa fica aqui olhando para lá, senhora, até encosta. E aquelas palavras lá, não são muitas, são poucas. Agora, imensas. Palavra enorme, não tem jeito. Então a pessoa vai lá e vai ver uma por uma e pensar. Agora, de horário, eu não sei, né? Quanto tempo passa, como é que é, por quê. Agora, eu estava pensando, depois que eu voltei e fiquei acordado, tem em São Paulo aquele negócio lá do Museu da Palavra, que a pessoa até pisa no lugar, não sei o quê. É mais ou menos isso. Isso. Agora, o que nós queremos é que a pessoa pense naquilo. Então, por exemplo, servimento, prioridade, cosmoética. Agora, precisa ver quantas, quais e se vale a pena. E outra coisa,
O negócio é o seguinte, 2 andares de altura. E a pessoa pequenininha sentada numa poltrona olhando aquilo. Agora tem que ter um alambrado com as coisas para o tempo não entrar. E fazer também uma cobertura. Né? Foi isso que eu vi. Agora, ó, lá eles estavam mostrando o que é que podia ser feito. Parece que tem isso numa Comunex. Tudo indica, o negócio que eu vi, o negócio que está refletido. Então, talvez era o caso da gente fazer aqui. Agora, lá na Comunex deve ter, talvez, outras palavras. Discernimento até que pode entrar. Mas deve ter outras coisas, por exemplo, convivência, lá deve ter isso. Então, ó, vocês pensam, aqueles que tiverem ideia, manda para a gente. Ideia para nós não tem preço, é inavaliável. A gente recebe tudo. E outra coisa, aquele que achar que não deve fazer, meta o pau e explique por quê. Nós estamos aí porque daí vier, né? Mas não é interessante a ideia de pensar, pelo menos? Provocante, aqui, estocegão, ferrão no boi. Vamos colocar o Adélio lá, é o primeiro que vai pôr. Vamos pôr para ver o que vai dar. Um bombacha lá. Bombacha. Não, se falar para o Adélio para colocar, ele vai colocar. Chimarrão, bombacha. Aí teria que ver, né? O nome que vai dar, tudo isso precisa estudar. Agora, eu anotei os dados todos, sabe, comigo? Anotei tudo para mim pensar depois, com a ideia que eu ia dar para vocês. Né? Então, eu tenho os dados, mas eu nem trouxe aqui, porque está um negócio tudo acertadinho. Eu anotei tudo na hora que eu vim para o corpo, que eu vi. Mas essa é uma coisa que eu não tinha pensado antes. Agora, tem que ser palavras em português. Se amanhã quiser, arranje então outra palavra no outro idioma para a turma fazer o pouco que vinha aí, mas o processo é em português. Perdão. Foi interlúdio. Agora, tem que ser palavra bem grande para chamar a atenção. Outra coisa, pode ser colorido, depende do que é que a pessoa quer. Não foi interlúdio, não, né? Não, isso aí não foi, não. Isso aí é outro lugar. Agora, eu tenho a impressão que quem me ajudou isso foi o Hayek. Isso é típico dele. É o processo da cabeça, o processo de mental sono. É coisa do Hayek. Isso aqui, a energia que eu estava sentindo agora era dele. Eu não vi que ele está aí. Mas a energia eu sei que é ele. Entende? Pelo jeitão. Se sintetizar o Mater Pensene seria o quê? Para abrir a cosmovisão da pessoa, para melhorar o leve? Eu que pergunto para vocês. Vamos estudar o que é isso. Ok. Para onde vai? Professor. Tudo é coisa para nós estudarmos. Poderia... Isso serve para um monte de coisa, né, bom? Isso aí mexe muita coisa. Se você for pensar, o Adélio fala. A gente poderia trabalhar, existe um tipo de tecnologia chamada realidade aumentada. Você pega a realidade e você pode sair palavras assim, com um efeito de realidade. Sim, mas aí já ia mexer com máquina, tudo isso. O problema lá não é estático, só para a pessoa pensar. É aquelas palavras enormes que estão assim, vamos dizer, desrespeitando a pessoa pelo tamanho delas. Tem que ser coisa muito grande, gente. O negócio é enorme. Porque poderia pensar em algoritmos. E agora, a pessoa entrou ali, ela vai ficar pequenininha lá naquele meio, olhando aquele negócio enorme na frente dela. Então, isso vai dar cosmovisão, uma opção de coisa que a pessoa vai pensar. Vai. Que é possível trabalhar com isso, criar um laboratório assim, com esse tipo de tecnologia, em que você poderia colocar um algoritmo em palavras, colocaria várias palavras e aleatoriamente, entre aspas. Sei, não, mas nós não queremos complicar, não. O que eu vi é simplão, é de propósito. Se começar a complicar, todo mundo que é da informática vai querer. Vamos lá para ver. Isso não resolve, vai ser besteira. É a bobagem da onda. Está na crista da onda. Falar na crista da onda, o Antônio apareceu, ela está lá em cima. Tá bom. Então, professor Valdo, sim. Aqui, você disse que para você chamou a atenção a palavra prioridade ou priorização. Não, foi uma das que eu vi que tinha lá. Não tinha muitas. Lá eu vi, devia ter 4 ou 5 palavras só. Mas enormes. Pois é, mas tem também
há possibilidade de, por exemplo, ter um critério de 4 ou 5 palavras num tamanho ampliado, e de repente, para mim, pintou a ideia assim, aquilo que é mais importante ou mais necessário para cada um, não é? Não, é o que a pessoa vai ver. É uma técnica, né? Ela vai selecionar. Ela chega lá e fala, eu gostei da palavra tal. Fala com outra pessoa. Não, o que serviu para mim foi a outra palavra. Não é essa. Então, agora, o problema é a gente colocar isso numa ordem correta, 4 ou 5 palavras gigantescas, numa ordem correta. Correta em cima de quê? Vocês olham que tem gente que já usa isso. Eu conheci bem Hollywood. Hollywood tem isso no meio do monte, lá da história. Hollywood, enorme. Aquilo chama atenção no mundo inteiro. Já fizeram não sei quantos filmes com aquilo. E aí, o negócio tem que ser uma coisa assim, gigantesca, grandona. Uma estratégia para grafopensinidade, para a pessoa agora, escrever a pessoa entra lá, né? se ela quiser, ela pode levar alguma coisa para anotar, para ver o que ela queira. Agora, ali tem que estabelecer um horário e ela vai ficar com aquilo. Se for de noite, acende as luzes, se for do dia, não precisa. Agora, num lugar bem amplo, pé direito elevado, tudo assim. Tem que escolher o local adequado e fazer um alambrado também fechado embaixo, tudo direitinho, para a pessoa ficar lá, isolada, para ninguém saber quem é que está lá. As palavras mexem muito, pelo menos para mim, né? Desde criança, gente, eu procurava... As palavras curam e as palavras matam. Isso é que nós temos que lembrar. Tô sério, é isso. Desde criança, professor Valdo, eu tinha uma satisfação de procurar, assim, algum sentido das palavras, aquelas que eram mais audíveis, aquelas que tinham mais significados, sabe? Então, eu acho que isso Não, tem realmente... gente que descobre que é poeta por causa disso, por causa da sonância da palavra, a ressonância, etc. É o processo da fonética. Agora, esse laboratório, depois, eu vou cantar algum industrial, alguma pessoa para pagar o laboratório todo. Mas depois que a gente, se for resolver a fazer, qual é o orçamento, a situação toda, nós vamos examinar isso tudo. Esse aí vai ser interessante. Professor, como seria a escolha dessas palavras na sua opinião? Pois é, com vocês. Quer ver? Gente, o nosso mastermind do cérebro, think tank, é aqui. É o tanque cerebral aqui da turma toda. Agora, o útero nosso, mental somática, são vocês. Interessante que é bem no contexto do dicionário, né? Dentro do contexto do dicionário também isso aí, né? Valdo, o nome do laboratório está em aberto ainda, né? Olha, tudo está para ser feito. Vocês dêem palpite, tudo que vocês queiram, deita e rola. O caminho é esse. Agora, ó, eu estou quente com o negócio, senti. Eu agora já vi o Hayek Messai. Foi ele, então, que me ajudou essa noite, porque não deu para ver, que eu estava muito siderado com o processo, a hora que eu peguei o negócio das palavras. Eu vi aquilo tudo, reparei tudo, como é que era a situação toda. Isso tem mesmo. E é ele. Senti que agora é ele mesmo. Vamos ver o que vocês acham. Vamos adaptar o processo. De qualquer maneira, é uma coisa que já existe extrafisicamente. Então, isso deve funcionar. Vamos ver como é que fica. Qual foi o formato que o senhor viu? Redondo, quadrado, oval? Não, quadrado e alto. Eu penso que é assim, 2 andares de altura e uma caixa. É um cubo. Sabe como é que é? Agora, tem um alambrado, como se fosse tudo fechado embaixo, você não vê quem é que está lá dentro. Mas agora entra a área, etc. Tal, sabe? No alambrado, uma parte para cima, mais aberta, né? Então, por exemplo, pode chover que não vai pegar nada lá. Tem que estudar isso tudo para ver como é que vai ser. Agora, a porta pequenininha no lugar que a pessoa entra no alambrado, tudo e tranca, ela mesma. Agora, o problema é a concentração da pessoa. Você sabe que tem um problema deste prosêmica aqui muito sério. Aí, no caso, é a distância, que a pessoa vai ficar pequena dentro de um negócio grandioso, que é aquilo que a própria Igreja Católica faz com aqueles salões dele no Vaticano.
A pessoa entra numa porta lá naquele fundo, e está lá o outro, com que ela vai falar lá. Então ela entra, aquilo esmaga a pessoa, pelo tamanho que é. Então isso aí é importante. Os ditadores fazem isso. Então as palavras seriam ditadoras no mental soma de quem entra. Você está entendendo? Elas estão regrando o processo. Aqui, ó. Se a gente pensar no o Hayek, uma das áreas dele é a paracerebrologia, né? Seria, então, talvez alguma coisa nesse sentido, para mexer com o paracérebro. Pode ser por aí. É isso aí. Agora, eu logo desconfiei que era ele no início. Depois senti energia. Depois, agora eu vi que ele está aqui. Fala. Hayek é fogo. Aqui na frente. Será que essas palavras seriam as mesmas ou de tempos em tempos trocaria de palavra? Não, aí vocês veem que tem que estudar a funcionalidade, a fisiologia da coisa, vem com o tempo. Eu penso, gente, que o negócio é tão novo que tem que fazer experiência, tem que fazer, julgar lá, ver. Olha, vamos ver aí o que é que vai dar depois disso. Vai fazer muita gente criar as coisas, isso vai ser muito criativo, é heurístico. A ideia, do ponto de vista geral, é heurístico. É palavra demais que nós temos. Como é que faz? O negócio não é fácil. Eu falei aqui para você, nós estamos chegando a 6.000 dicionários lá embaixo. Não brinca, não. Quanta palavra não tem isso? Tudo isso. Como é que fica? Agora, ó, só para chatear vocês, só para embolar o meio de campo daqueles que vão ajudar. Eu vou dar uma só para chatear. Pense bem se a gente arranjar uma palavra que seja internacional. Vai piorar mais. Uma palavra internacional que serve para vários idiomas, como é que fica? Mais problema. Professor, bom, né? Do ponto de vista da pesquisa, mais problema. Seria... Professor Paulo, eu tive a ideia assim, são 4 paredes, né? Quadrado. Então cada parede... Só uma. Foi isso que eu vi lá, é uma só. É igualzinho ao cinema. Sabe o que é que me lembrou? Drive-in. Eu tive a noção perfeita de um drive-in. Só que tem que não tinha namorado, tinha nada. Uma pessoa só. Mas era o drive-in, parecia um drive-in. Agora não é bem drive-in, porque o negócio é muito alto. E os negócios enormes. Está entendendo? Não, a parede tinha um quadrado, tudo fechado. Mas a pessoa, ela é isolada lá naquele meio. Não tem nada. Só ela, não pode ter muita coisa. Professor. Pois é. Agora, o pé direito eu calculei assim, pelo menos os 2 andares. Ó, isso aqui, ó, que ainda está baixo. É baixo ainda. Não, a palavra enorme lá, fixada. Agora, parecia de vez em quando que aquilo estava luminoso. Que aquilo mexia, parecia que as letras estavam vivas. Sabe da palavra? Pois é um painel luminoso ali, ó, daquele estilo lá. Tipo painel. Mas uma coisa fixada. Agora, tudo isso a gente teria que estudar. Pode usar colorido, com luz, com eletricidade ou sem, depende do que é. Professor. O processo agora colorido é importante, pô. As cores. Seria tipo... Chama mais atenção. Isso aí seria tipo uma terapia voltada ao léxico, ou lexicoterapia, alguma coisa assim? No caso, não. O mesmo é esse. É verboterapia ou palavroterapia, que é o que eles chamam. Isso existe. Lexoterapia também. Foi lexicoterapia. É o léxico. Mas agora, o problema é o verboterapia. Só que tem que ir lá, está escrito. Então, é grafoterapia antes de tudo. Agora, tem que estudar o que é que vai dar. Tudo depende de vocês, não tem nada feito. Está aí um processo de criação pura, 0 quilômetro, virgem, inexplorado. Agora, veja em primeiro lugar se vale a pena. Qual é o interesse? Há muito detalhe aí para ser preenchido, tá? Presta atenção. E olha quanta hipótese, quanta coisa que tem. Agora, lembre-se, é uma parede só e a pessoa fica aqui, a parede está lá. Tem 2 que não tem nada, é só alambrado. Só aquilo, não é nada. E você poderia dar
uma noção da distância que estava essa parede, daqui até lá, por exemplo? Ou mais? É, um pouquinho mais. Um pouco mais. Daqui até lá na parede é mais que isso, o que eu vi lá. Agora, ó, o negócio alto parecia também um pouquinho mais alto. É enorme. Agora, ó, eu não sei por que o negócio está grandioso, deve ter sua razão de ser. É o impacto do problema. Tudo branco por dentro? Com a ideia grande. O que eu pensei, a hora que eu voltei, porque eu passei 1 hora pensando naquilo. Eu não entendi nada ainda, não dá. Aí, então a primeira ideia que me veio foi essa. É a pessoa pequena com um pensamento imenso. Aí eu, na mesma hora, comecei a pensar, é a monovisão do meu povo aqui, que eu faço uma força danada para chegar lá com a visão. Isso aí, empate, é. Não há dúvida que é. Tudo branco por dentro, Valdo, hein? É a visão. Por exemplo, uma das palavras que pode pôr, cosmovisão enorme. Seria. Tudo é um negócio para pensar. Agora, essas palavras nunca mais elas vão estigmatizar o mental soma de todo mundo. Por isso que não deve mudar, não. A hora que escolher que aquilo fixado deve ficar aí, porque vai estigmatizar. Vinca. A ideia é interessante. O que eu vi lá parecia ter 4 ou 5 pela situação que eu notei. Sabe por quê? Eu fiquei perturbado a hora que eu vi a minha palavra lá que eu vi falando para vocês. Sabe? Prioridade, ela está bem. E outra coisa, era prioridade mesmo, não é priorização ou prioritário, nada disso não. Era prioridade enorme. Tudo branco por dentro, Valdo? Não, é colorido. As palavras coloridas, mas as paredes tudo branco. Tudo branco. Foi isso que eu vi. Agora, ó, vai ser bom, e outra coisa agora, só para chatear vocês, a última também, isso aí eu pensei logo em seguida. É bom se vocês toparem fazer esse laboratório e depois vocês vão entrar nesse laboratório. Quanto mais idade vocês alcançarem aqui, vocês devem voltar ao laboratório. Porque a hora que vocês dessomarem, vocês vão encontrar o laboratório lá. Porque tem uma reprodução dele. Isso vai ser importante na pré-dessoma, a pré-dessomática. Trânsito. É importante isso aí. Vocês sabem, eu já falei, existem umas comunidades que têm uma série desses truques e condições, setores e departamentos, modo. E outra coisa, a primeira vez que eu encontrei com a IEC fora do corpo foi justamente numa comunidade dessa. E lembre-se, ele tinha aquele negócio da árvore colorida, que ele falou, não, você chega lá e pega um galho. Se não tiver um galho no chão, você pega um galho da árvore. Pode tirar aquela sede. Árvore luminosa. Eu peguei e a hora que eu segurei assim como se fosse uma forquilha, começou aquele negócio, vamos, deu aquela marcha enorme, quando eu vi estava entrando no meu corpo. Que golpe é esse? Baseado em quê? Até hoje eu não sei. Agora, ó, deve ter consciência que está usando aquilo. Qual o interesse? Qual o objetivo? Eu não sei. Agora, isso para vocês terem uma ideia, isso só tem uns 40 anos. O que aconteceu comigo? Eu não sei nada. Agora, a marcha que deu naquela ocasião era uma marcha da russa, daqueles russos, sabe como é que é? O negócio, quando eu vi, estava entrando no meu corpo. Olha, parabéns então para o seu. Espero o livro o mais depressa possível, até amanhã cedo. E mais 50 verbetes. Muitas graças. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 79 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online, 43 votos presenciais, 7 votos online. Hoje temos 5 recados. Rosemary, técnica de humano mais de vida. José Felipe, programa verbetografia. Neida, pai. João Paulo com 5 baia. A mim, acoplamentário. Boa tarde a todos. Como estão com as suas priorizações evolutivas?
Se você quer acelerar a sua vida, venha participar da técnica de mais um ano de vida intrafísica. A técnica de mais um ano de vida intrafísica ocorrerá em 4 módulos, com início de 26 a 28 de agosto, módulo 1, momento da mega decisão. Módulo 2, correção de rota, será do dia 19 a 20 de novembro de 2011. E o módulo 3, automotivação racional, dia 14 e 15 de abril de 2011. Módulo 4, meta existencial, dia 1º e 2 de setembro de 2012. Programe-se e venha participar desse curso. Para maiores informações, vocês poderão obter através do e-mail contato@apexinternacional.org. Apex Internacional é tudo junto. Ou pelos telefones 45 35 25 26 52. As inscrições poderão ser feitas na recepção do CAEC. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar para o curso que vai ocorrer, iniciar no dia 1º de julho, que é o programa sobre verbetografia. Então, para aqueles interessados em escreverem verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, nós desenvolvemos um curso, então, no CAEC, que visa dar subsídios para que a pessoa consiga escrever um verbete e, de preferência, que saia com o verbete escrito do curso. Estou com a professora Rosa aqui, que vai falar um pouco detalhe do curso para a gente. Sim, esse programa Verbetografia, ele oferece um espaço apropriado para a pessoa entrar no Holopensene verbetográfico e escrever o seu verbete. Essa modalidade é semipresencial, então já tem 3 aulas virtuais já disponíveis no site da Tertúlia, na página do verbetógrafo, que vocês já podem entrar e já assistir. E nós temos assim, a necessidade de que vocês façam a inscrição até 2 dias antes de começar o programa, porque a gente tem que aprovar o título do verbete de vocês com o professor Valdo, para vocês já no primeiro dia já começarem a produzir o verbete pessoal. Então são só 23 vagas, a gente espera que vocês façam aí as inscrições no decorrer dessa semana agora, né? Obrigada. Boa tarde a todos. Nosso convite é para lembrá-los da próxima edição do PAI, Programa de Aceleração da Erudição, que é promovido pela Reaprendência. O tema deste próximo PAI, gente, será Biografia de Parapsíquicos, e contará com a parceria da ACIP, Associação Internacional de Parapsiquismo. Então, serão lidas 10 obras de vários parapsíquicos famosos, entre eles Mirabelli, Eusápio Paladino, Helena Blavatsky, Eurípides Barçanufo, entre outros. Dia 3 de julho, gente, é a primeira aula inaugural. Ela é gratuita e o tema será Parapsiquismo na Filosofia Clássica e será proferida pelo professor João Ricardo Schneider. Para maiores informações, entre em contato com o telefone 45 3525 2652 ou ainda pelo e-mail contato@reaprendência.org. Participem, estão todos convidados. Boa tarde, venho falar sobre o curso Consciência Cobaia na versão de julho, que vai ser no dia 7. É uma quinta-feira. Então, Consciência Cobaia da Consciência vai ser realizado aqui no CAEC no dia 7 de julho. E quem participa da Escola do Parapsiquismo, tanto os moradores aqui de Foz quanto quem está vindo para participar aqui, tem desconto especial. Então é só entrar em contato. A escola começa no dia 8, esse módulo, e o Consciência Cobaia no dia 7. A pessoa antecipa um dia e participa do Consciência Cobaia com desconto. 7 de julho. Obrigado. Boa tarde. No próximo mês de julho, nós vamos ter 2 acoplamentários. O primeiro vai ser antes do Congresso dos Intermissivistas, vai ser dia 15 a 17 de julho. O tema vai ser intermissivista. E os epicons vão ser os professores Leonardo Firmato e Adriana Lopes. E o segundo vai ser no dia 25 a 27 de julho. Esse vai ser durante a semana, uma segunda, terça e quarta, logo após o Congresso dos Intermissivistas. O tema desse segundo vai ser Parapsiquismo, e os epicons vão ser os professores Mário Oliveira e Marina Tomás. Então,
Então, quem tiver interesse, normalmente esses acoplamentários de julho ficam lotados. Então, quem tiver interesse, pode procurar a recepção do CAEC. O telefone é 45 3525 2652. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é antivitimologia, especialidade holomaturologia. Autora Adriana Lopes. Obrigada e boa tarde a todos.